Glória a Deus, aleluia. Acabamos de cantar. Tudo a ver que nós iremos em breve, já já, irmãos, culminar a nossa celebração com a celebração da ceia do Senhor, aonde nós somos chamados a ser um com você. Um com você. Fomos chamados a ser um com você. Olha para o seu irmão que está perto de você e fala assim: eu preciso ser um com você. Eu preciso ser um com você. Mas essa frase também, dessa canção, o qual Deus reservou para essa noite, nada projetado: fui alcançado pelo seu amor. Irmã Gal, você foi alcançada pelo amor de Deus. Muito bom te ver aqui nessa noite. Glória a Deus. Porque você não era para estar aqui, não. Deus te alcançou mais uma vez. Uma Simone, uns rostos que muito alegram o nosso coração. Fomos alcançados pelo esse amor maravilhoso do Senhor. E cada oportunidade que nós temos, meu amado e minha amada, em estar em contato com Ele, é mais um encontro que nós temos com o Senhor. E eu queria convidar você nesse momento a refletir sobre a palavra de Deus, um tema que Deus colocou no meu coração essa semana, para que eu pudesse compartilhar com você nesse momento. Tenha mais um encontro com Deus. Repete comigo. Pode falar isso para o seu irmão também, me ajuda a pregar aí. Fala assim, ó: tenha mais um encontro com Deus. Tenha mais um encontro com Deus. Tenha mais um encontro com Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Pastor Everton, eu quero ter mais um encontro. Você, quantos encontros? Quantos encontros Deus te chamar? Quantos encontros você precisar ou eu precisar? Quantos encontros for necessário para que Deus possa ministrar aos nossos corações, para que Ele possa derramar algo novo sobre a minha vida ou sobre a sua vida? Mais um encontro, Senhor. Mais um encontro. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e para tal eu queria convidar você que abra as suas Bíblias no livro de Atos, de Lucas de Atos, né? Livro de Atos, capítulo 10, versículo 1 a 8. Atos dos Apóstolos. Obrigado, irmã Divânia. Capítulo 10, versículo de 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para a tela. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Presta muita atenção, meus amados, as informações passadas nessa leitura. Versículo 2: e em toda a sua família, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo. E o que, irmãos? Orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Versículo 5:
Agora, mande alguns homens a Jope para trazer-me um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de um outro Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. E sobre a Tua palavra pedimos que o Senhor venha estar ministrando, conduzindo o nosso coração, os nossos corações aqui essa noite, para esses encontros necessários, o qual o Senhor trava conosco, para esse chamamento que o Senhor, que Teu Espírito convoca ao nosso espírito, para que nós possamos ser aperfeiçoados a cada vez mais na Tua presença e sobre a Tua palavra. Assim nós choramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus amados, nosso Deus não é somente um Deus do encontro. Eu queria trazer essa palavra ao seu coração, ao nosso coração essa noite, mas o nosso Deus é um Deus de encontros. Durante a trajetória, meu amado e minha amada, da nossa caminhada, na nossa vida, nós temos e nós teremos vários encontros com Deus, vários encontros marcados com Deus, com a nossa vida. E quando nos encontramos com Deus, não tem como permanecer do mesmo jeito que nós éramos. Quem crê nisso, diga amém. Cada encontro que nós temos com Deus, Deus nos chama para sermos moldados, remodelados, aperfeiçoados pelo seu poder, pela sua graça, pela sua palavra. Não podemos ser a mesma pessoa depois que nós encontramos com Deus. A cada encontro que temos com Deus, irmãos, precisamos carregar um pedaço de Deus em nossa vida. Vou repetir. Cada encontro que eu tenho com Deus, que nós temos com Deus, nós precisamos carregar mais um pedaço de Deus na nossa vida. Porque o encontro com Deus aperfeiçoa o nosso caráter. O encontro com Deus arruma o que está desarrumado muitas vezes na nossa caminhada, nas nossas trajetórias, da nossa vida. E como isso acontece? Como muitas vezes o que está dentro de nós desarruma. E Deus nos chama para dar uma arrumada. Quem está me entendendo, diga amém. O encontro com Deus não somente nos aperfeiçoa, mas o encontro com Deus esclarece, norteia os nossos pensamentos e norteia os nossos próximos passos, o qual nós precisamos dar. E muitas vezes precisamos nos encontrar com Deus, seja comunitariamente ou seja particularmente no nosso quarto, mas nós precisamos nos encontrar com Deus. Porque o encontro com Deus, meus amados, o encontro com Deus fortalece e vivifica a nossa vida. O encontro com Deus aquece a chama, acende a chama, revigora o nosso espírito diante da presença magnífica desse Deus soberano. O encontro com Deus. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já se encontraram com Deus? Diga amém. Glória a Deus. Quantos aqui já se encontraram com Deus? Diga glória a Deus. Quantos aqui já se encontraram com Deus em algum momento? Diga aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra dessa noite nos provoca
para buscarmos ter outro encontro com Deus. Mais um encontro, mais um, pastor, e nesse encontro sermos mais aperfeiçoados. Nesse encontro ser mais modelados pelo Senhor, através da sua palavra, através da sua presença, porque cada momento que nós estamos diante do Senhor é uma oportunidade de nós nos encontrarmos com Ele. Mas não é obrigação, não é obrigatoriamente. Não quer dizer que você veio para a igreja, que você se encontrou com Ele. Não quer dizer que você está aqui à noite, ou você esteve de manhã, ou esteve semana passada, que você se encontrou com Ele. O encontro com o Senhor que nos modifica, que nos encontra, depende ao quanto nós nos abrimos para Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso nós vamos olhar agora para Cornélio. Vamos voltar o nosso olhar para esse homem, o qual Deus apresenta na sua palavra para nós. Cornélio, primeiramente, eu queria pontuar sobre a vida de Cornélio 4 encontros, o qual eu gostaria de refletir com você essa noite, chamar você essa noite. Talvez você possa se encontrar nesses encontros, o qual a vida de Cornélio demonstra para nós. E o primeiro encontro, o qual Cornélio demonstra para nós, chama a nossa vida, como Deus chamou Cornélio, é um encontro de conversão. Glória a Deus. Repete comigo, o primeiro encontro é um encontro de conversão. Deus nos chama para entrar numa nova vida com Ele. E esse encontro de conversão é uma mudança de vida. Esse encontro de conversão, meus amados, transforma a nossa vida, muda a nossa perspectiva de vida. Um encontro com Deus, o primeiro encontro com Deus. Eu me lembro de um exemplo que marcou muito meu coração, o qual o pastor John Piper fez. E ainda na minha caminhada acadêmica, eu fui vê-lo ao vivo, assisti-lo ser ministrado ao vivo, ali no Rio Centro, onde o John Piper esteve aqui no Brasil. E ele deu um exemplo que me marcou, que é esse primeiro encontro de conversão. É quando nós estamos assim, quando nos encontramos com Deus, Deus faz assim conosco. É quando nós nos encontramos com Ele, e quando aquilo que nós olhamos para nós, eu já falei isso em outros momentos, que nós temos um pingente muito quisto por nós. Um pingente que nós gostamos muito, aonde nós estamos com esse pingente, nós acariciamos, levamos ele para todo o lugar, porque você tem uma ligação com esse pingente. Mas quando você se encontra com Deus, você sai da escuridão e vai para a luz. E quando você olha para o seu peito, e aquele pingente não é somente um pingente, mas é uma barata, o qual você começa a dar repugnância, porque aquilo que você acariciava, aquilo que você gostava, tinha uma relação, é uma barata, mas você estava na escuridão. E como você se encontra com Deus, você vai para a luz, e aquilo mais não pode fazer mais parte de você, porque traz repugnância. Quem está me entendendo, diga amém. Esse encontro com Deus muda a nossa perspectiva de vida. O encontro com Deus precisa mudar a nossa vida. Irmãos, olha, deixa para nós o texto do versículo 1 do capítulo 10 de Atos. Eu não vou passear muito na Bíblia, irmãos, eu vou estar fiel ao texto. E olha só, havia em Cesareia um homem chamado o quê? Centurião do regimento conhecido como italiano. Versículo 2: e toda a sua família eram piedosos e temente a quem?
dava muitas esmolas ao povo e fazia continuamente orações a Deus. Irmãos, Cornélio era um centurião. E quando eu estava pesquisando, olhando para esse texto, Deus ministrando no meu coração, um centurião, ele era essa informação muito importante. Ele era um oficial romano. Ele exercia uma patente da corte militar romana, uma patente de autoridade. Cornélio era um prosélito. O que é um prosélito? É um gentio que se converteu ao judaísmo. Obrigado. Ao judaísmo. O prosélito é aquele que não tinha fé judaica ou pertencia a outro povo, como Cornélio. Ele era um romano. Por que sabe disso? Porque para ser um centurião, para ocupar essa patente militar, ele não poderia pertencer a outro povo. Ele teria que ser um legítimo romano. Irmãos, um legítimo romano. Senão ele não poderia ser um centurião. Ele não poderia ocupar esse lugar. E como ele ocupava esse lugar? Mas ele teve um encontro com Deus. Porque a narrativa do versículo 2 fala que esse romano, que tinha toda a prerrogativa de um líder que governava mais de 100 homens, que tinha autoridade, poder, mais de 30 anos em liderança, ele também, depois que se encontrou com Deus, ele e sua família era religiosos agora e temente a quem, irmãos? E por ser temente a Deus, por se encontrar com Deus, ele dava muitas esmolas, irmãos. Eu separei aqui alguns pontos, só para fortalecer. Me ajuda aqui. Isso. Era uma pessoa piedosa. O que é isso, irmãos? Se preocupava com as outras pessoas. Se submetia a Deus, porque ele se encontrou com o Senhor. Ele era temente a Deus, temia o Senhor, honrava a Deus, respeitava a Deus. Ele dava muitas esmolas aos pobres. Ele se tornou uma pessoa generosa, abençoadora. Ele não era avarento ou pensava somente nele, porque ele se encontrou com Deus. A Bíblia não narra como ele se encontrou com Deus, mas fala que ele era um centurião, mas agora não somente romanos, e servia os deuses romanos, mas agora ele servia ao único Deus. Amém, irmãos? Então, o encontro com Deus precisa mudar o nosso estilo de vida. Repete comigo: o encontro com Deus precisa mudar o nosso estilo de vida. O encontro com Deus precisa mudar a nossa cosmovisão, a minha forma de ver o mundo à minha volta, o mundo que me circundeia. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, Deus está te procurando essa noite. Se você não teve esse encontro com Deus, assim como Deus mudou a vida de Cornélio, Deus te chama esta noite para se encontrar com você e mudar a sua vida por completo, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Mas o segundo encontro que nós podemos ver na vida de Cornélio, que o texto demonstra para nós, o segundo encontro é um encontro com a experiência com Deus. Repete comigo: um encontro com a experiência com Deus. Um encontro de experiência com Deus. Cornélio demonstra para nós também a importância
não somente ter um encontro com Deus, mas ter um encontro de experiência com Ele. Uma experiência individual, experiência pessoal com Deus. Deus nos chama, irmãos, para termos experiência com Ele. Não somente um dia que você aceitou, abriu seu coração e deixou Ele entrar, mas nós precisamos também entender que Deus nos chama para ter experiências em conta. Olha para Cornélio, não viva com a experiência dos outros. Não viva com os relatos das experiências que os teus irmãos somente contam, que teus pais contam. Tenta entender, meu amado e minha amada, que nosso Deus, esse Deus de experiência, nos chama para ter outras experiências pessoais comigo e contigo. E como é transformador e renovador termos experiência com Deus. Deus pode se revelar de diversas formas para nós. E essas experiências avivam os nossos corações. Meus amados, olha o versículo 3 do texto. Depois que o texto fala para nós que Cornélio mudou a sua vida. Certo dia, por volta das que horas, irmãos? Da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. No texto que nós vimos aqui, Cornélio tem uma visão com Deus. Ele tem uma experiência com Deus através de um anjo do Senhor. O que isso me chamou, o que isso me convocou a refletir é que Deus pode falar de diversas formas conosco, irmãos. Diversas formas. Deus fala através de visão, amém? Deus fala através de sonho, amém? Deus fala através de uma pregação, da palavra pregada, da palavra ministrada, amém? Deus fala através do nosso irmão, o qual talvez ele traga um recado para você. Eu acredito nisso, de Deus ter algo para você e usa o seu irmão para trazer um recado para você, amém? Deus fala principalmente através da sua palavra, que é a maior revelação de Deus para a nossa vida, porque qualquer outra revelação, se contrariar a palavra de Deus, você tem todo direito de questionar, porque toda revelação não pode contrariar ou combater a palavra de Deus, que é a maior revelação de Deus para as nossas vidas. Mas, irmãos, Deus nos chama para termos experiência com Ele, sim, nessas diversas formas, o qual eu falei com os irmãos. E eu estou aqui lembrando de algumas experiências que eu tive com Deus. E eu estou aqui me lembrando de algumas experiências que eu tive além da igreja. Além desse momento aqui, quando Deus me chamou para o joelho, me chamou para falar comigo na individualidade. Eu me lembro de Deus falando comigo em sonho também, me alertando: acorda, pastor, e se revelando, se confirmando depois. Meu amado, minha amada, se abra para a experiência com Deus. Deus tem nos chamado para ouvir a voz dele. Em Marcos capítulo 10, versículo 27, diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Andar com Deus é viver no possível, irmãos, mas também é viver e andar no impossível também. Caminhar com Deus, andar com Deus é viver no natural, meus amados, mas também experimentar o sobrenatural. Andar com Deus é viver aqui no nosso ordinário da nossa vida, mas é também experimentarmos o extraordinário.
E nós precisamos estar abertos, sensíveis, prontos para ter mais um encontro com Deus. E eu pergunto para você, você está preparado para ter mais um encontro com Deus? Sim ou não, irmão? Amém? Você está preparado? Pergunta ao seu irmão, fala assim, ó, você está preparado para ter mais um encontro com Deus? Olha para ele. Mesmo depois de Cornélio ter a sua vida e a sua fidelidade voltada para Deus, Deus teve mais um encontro com Cornélio. E esse encontro não é da conversão, mas foi de uma experiência com Deus. Teve um encontro com aquele anjo, com a presença do Senhor. Qual foi a última experiência que tu teve com Deus, irmãos? Qual foi a última experiência, o qual você pode falar, eu tive esse contato com Deus. Eu pude sentir, não estou falando para você ver um anjo, não. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus. De você entender que foi Deus falando para você, de você ter aquele contato, é você com Deus. Ninguém viu, ninguém experimentou, ninguém percebeu, mas Deus tratou com você. Quem está me entendendo, diga amém. Busque esse encontro com Deus. Busque esse encontro com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Busque essa relação com Deus, esse encontro com o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Primeiro encontro que Cornélio teve, um encontro com Deus, o qual converteu a sua vida. Segundo encontro que nós olhamos para Cornélio, que ele nos ensina, incentiva, é o encontro da experiência com Deus. Terceiro encontro que eu queria convidar você, o qual nós podemos ver na vida de Cornélio, e nós te chamamos aqui essa noite. Terceiro encontro, um encontro de amadurecimento com Deus. Repete comigo, um encontro de amadurecimento com Deus. Cornélio precisava se encontrar agora com Pedro. Amém, aleluia. Com Pedro. Pedro era o líder da igreja no primeiro século. Pedro era o discipulador com os demais apóstolos ali. Pedro era o doutrinador do evangelho para o povo de Deus, junto com aqueles que Deus levantou naquela geração, naquela época. Cornélio precisava agora se encontrar com Pedro. Irmãos, preste atenção, lá atrás Cornélio se encontrou com Deus, era generoso, orava a Deus, mas houve um momento que Deus aperfeiçoar, amadurecer um pouco mais Cornélio, agora você precisa se encontrar com Pedro. A vida com Deus não se trata somente de experiência a experiência. Repete comigo. A vida com Deus não se trata somente de experiência a experiência. Meus amados, precisamos de discipulado, precisamos de amadurecimento, precisamos da palavra de Deus. Encontro com Deus, experiência e amadurecimento é justamente o tema do nosso ano. Nós precisamos de discipulado, nós precisamos amadurecer e nos aprofundar no ensino do Evangelho. Tem pessoas que procuram a igreja, irmãos, só por causa da experiência, só por causa do sobrenatural, só por causa do que acontece e Deus faz. Meus amados, nosso Deus é um Deus de experiência, mas também é um Deus que se assenta para ensinar. Quem crê nisso, diga amém. Então, irmãos, e nós precisamos nos assentar, ter a nossa experiência com Deus, mas nós precisamos nos assentar para que nós possamos amadurecer a nossa fé e a nossa relação com Deus. Então olha para o seu irmão e fala assim, ó, venha para a EBD. Olha, pode falar, não fica com medo dele não. Qualquer coisa pode falar comigo. Venha para a EBD. Esse encontro de Pedro com Cornélio foi um encontro de amadurecimento no conhecimento da palavra. Irmãos, coloca para nós o versículo 34, 10:34. Vai lá para o 34. Vamos ler até o 37. Olha só. Então Pedro começou a falar. Pedro já foi
eu pulei aquela parte do encontro do Pedro, nosso foco é Cornélio. Então Pedro foi para a casa de Cornélio, entendeu que tinha que ir, Deus chamou também Pedro, foi para a casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar então com Cornélio, com a sua família e com as pessoas que estavam reunidas na casa de Cornélio. Agora, diz Pedro, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Sim, 35 até o 37. Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, Cornélio e amigos, começando na Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Aí ele começa, irmão, se você continuar lendo o texto, Pedro começa a ensinar o evangelho, começa a falar sobre a vida de Jesus, começa a discipular Cornélio e aquelas pessoas, famílias que estavam ali. Irmãos, o texto continua com Pedro ensinando o evangelho de Jesus. Pedro instituiu uma classe de EBD na casa, lá em Cesareia, na casa de Cornélio. Ele instituiu uma célula, ele instituiu o encontro discipulado, ele instituiu um momento de crescimento, porque não adianta ser só experiência, eu tenho que ter crescimento na palavra. Quem crê, diga amém. Crescimento na palavra. Encontro de conversão, encontros de experiência, encontro de crescimento na palavra, para dar substância, ei Rogerão, Jeremias Pereira, substância, irmãos, o texto que então Pedro explanava a palavra de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, quando ali Pedro estava na palavra e ministrando aos seus ali. Preste atenção nessa frase que eu vou falar para você, que Deus colocou no meu coração. A experiência precisa me levar para a palavra de Deus. Repete comigo. A experiência para a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa me levar ao Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados, busque o encontro de amadurecimento. Busque o encontro que eu me debruce sobre a palavra de Deus. Busque o encontro aonde não somente eu tenho uma experiência, glória a Deus, mas que eu possa amadurecer. E quando o vento forte bater, é a palavra de Deus que vai nos sustentar. Quando o vento forte bater na nossa vida, não são as experiências, pode aquecer. Eu já falei isso, experiência aquece o coração. Quem crê nisso, diga amém. Mas o que mantém a chama acesa é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quarto e último encontro que eu queria compartilhar para você. Primeiro encontro, um encontro de conversão. Repete comigo, um encontro de... Segundo encontro, um encontro de experiências com Deus. Nós precisamos um encontro de... Terceiro encontro em Cornélio, um encontro de amadurecimento, que com a palavra de Deus. E quarto e último encontro que nós podemos olhar nesse texto, olhar nessa experiência desse homem de Deus, o qual é pontuado aqui depois. Ele não fala mais de Cornélio. Eu acredito que com certeza Deus teve outros encontros com Cornélio, porque nosso Deus não é um Deus de um encontro, nosso Deus é um Deus de outros encontros. E nesse quarto encontro, meu amado, um encontro de responsabilidade com Deus. Repete comigo, um encontro de responsabilidade com Deus. Olha, irmãos, o último encontro que podemos ministrar essa noite ao seu coração, que Deus colocou no meu coração, é o encontro de responsabilidade e compromisso com Deus. Deus tem vários encontros e muitas vezes Deus está nos chamando para termos um encontro não somente de experiência, mas um encontro de responsabilidade, um encontro de compromisso com Ele. Amém, irmã Sineri? Glória a Deus.
Como, pastor? Olha só. O último versículo que o texto do capítulo 10 narra para nós é o versículo 48. Eu queria ler com vocês esse versículo 48. Você pode ler junto comigo, todos juntos? Então ordenou que fossem em nome. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles. E termina aqui o capítulo. E culmina aqui o relato bíblico para nós. E termina nessa experiência, entre muitas experiências desse encontro, termina com a experiência de Pedro batizando Cornélio, de Pedro levanta as águas, talvez Cornélio e sua família, e aqueles que estavam ali, que não é relatado quantos estavam ali, mas todos foram levados às águas, ao batismo. O texto termina com a realização do batismo de Cornélio, e as demais pessoas ali estavam. O batismo irmãos, o batismo é uma nova aliança de Deus, uma aliança de responsabilidade. O batismo é uma aliança de responsabilidade. Quem crê nisso, diga amém. O batismo é uma aliança com Deus, mas é uma aliança de compromisso com Ele, irmãos. O batismo é uma aliança de uma nova vida com Cristo. Uma nova vida. O batismo que Cornélio fez, e muitos de nós fizemos, eu não posso ter a mesma vida. Eu preciso testemunhar que eu sou uma nova criatura. Eu não posso cair nos mesmos erros. Eu não posso tropeçar nas mesmas coisas. Eu sou nova criatura. Quem crê nisso, diga amém. O batismo é uma nova aliança de um novo começo de vida, de um novo ciclo. O batismo não é um fim, não é um cheguei. Não, o batismo é o começo. É assim, agora eu me batizei, agora eu tenho que voar baixo, agora eu tenho mais compromisso com Deus, eu fui para as águas. Pastor, conta comigo, usa a minha vida. Pastor, eu quero ser o instrumento no reino de Deus. Eu me batizei, não cheguei no fim, agora é o meu começo com Deus. Quem quer dizer amém, irmãos? Meu amado, o batismo é a confirmação que você não pode pertencer a este mundo. O batismo é você olhar para as regras desse mundo e falar: essas não são mais as minhas regras são celestiais. Os meus princípios são os princípios eternos de Deus para a minha vida, porque eu me aliancei com o Senhor. O batismo, meu amado, é a confirmação que você tem uma vida de novos princípios, de novos valores e de uma nova vida com Deus. É um compromisso, é uma responsabilidade, é uma aliança que nós fizemos ou nós faremos com Deus. Eu sei que muitos aqui, quem já foi batizado, diga glória a Deus. Meu amado, são encontros que Deus nos chama. São encontros que Deus nos chama para estarmos com Ele. Não se esqueça do seu batismo. Deus falou no meu coração. Quando o texto fala da narrativa do batismo de Cornélio. Lembra-se, pastor Everton, do seu batismo? Lembra de quando você foi às águas? Lembra quando eu falei pertinho de você? Olha para o seu irmão e pergunta assim: você lembra do seu batismo? Lembra quem te batizou? Lembra? Lembra como foi aquele dia, Samuel? Lembra como foi aquele momento, Mamaço? Lembra aquele momento, irmã Penha, quando aquele sacerdote do Senhor pôde levar vocês águas naquele dia de muita alegria? Você pôde testemunhar para todos que você pertence, tem um compromisso com o eterno, a sua vida é dele, e ninguém pode controlar ou dominar a sua vida, senão o Espírito Santo de Deus.
Lembre do seu batismo. Ô Cornélio, ô Cornélio, não, nosso Deus é um Deus de encontros. Repete comigo, nosso Deus é um Deus de encontros. E qual encontro Ele precisa ter conosco? Qual encontro que Deus tem te chamado essa noite? Seria um encontro para conversão? Seria um encontro para um avivamento, uma experiência com Deus? Um encontro que você há muito tempo não vê, não ouve Deus falar tão diretamente para você? Ou o encontro de um amadurecimento, de uma postura na palavra de Deus? Ou o encontro o qual você ainda não foi batizado, mas hoje Ele está te chamando, venha. Venha que hoje é o dia de você se compromissar e se aliançar comigo. Oh, meu amado, em nome do Senhor Jesus, convido você nesse momento a se colocar de pé. Queria convidar o ministério de louvor que nos ajude aqui. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você para que você possa entender aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Cornélio não teve somente um encontro, porque o nosso Deus não é um Deus de um encontro. Ele começa num primeiro encontro e depois Ele tem vários outros encontros. Você e comigo, o qual Ele quer se encontrar com você, o qual Ele busca se encontrar comigo. Eu tenho falado, Senhor, pode me chamar, eis-me aqui. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, faça igual Cornélio, meu amado. Fala, eis-me aqui. Não importa se é um anjo que vai falar com você, não importa se é um irmão que vai falar com você, não importa que é esse miserável pastor que vai falar com você, não importa quem Deus vai usar, mas busque aquilo que Deus quer se encontrar com você, e você se permita converter-se, se permita se reencontrar com Ele, se permita aquecer a chama do seu coração, se permita, meu amado e minha amada, Deus trabalhar no mais um encontro com você, no mais um encontro com a sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a sua vida.